Bom dia, feliz sábado, dia gostoso, né, ensolarado. O melhor lugar do mundo é estarmos aqui na casa do Senhor. E com alegria em nossos corações, vamos cantar o hino 117. Louve ao Senhor de todo o coração. É pra cima que liga. Bom, mais uma vez então. Feliz sábado a todos. E agora nós vamos continuar o nosso louvor ao nosso magnífico Deus com o hino 179, Eu Sei em Quem Eu Creio. Sei porque de Deus o amor a mim
Convido agora os irmãos a ficarem em pé para cantarmos o introito. Em continuação, vamos cantar o hino Eu Não Preciso Mais Sonhar, do nosso inário número 506. Que existe
com Deus. Santo, 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 eterno e maravilhoso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aqui estamos, Senhor, uma parte do teu povo, nesse dia de sábado, o dia que o Senhor nos concedeu, para louvar, engrandecer e aprender mais de Ti. Amém. Nós te somos gratos, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos cuidou, nos abençoou, nos manteve e hoje podemos estar aqui para te agradecer. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado porque ainda temos essa oportunidade de estarmos aqui livres, te adorando e podendo ainda ter a chance de aprender um pouco mais sobre a tua palavra, sobre o teu amor e sobre aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém. Senhor, entregamos essa igreja nas tuas mãos, a cada família aqui representada, desde o menor até o maior, e que o Senhor faça, Senhor, na vida de cada um conforme a tua vontade e conforme o merecimento de cada um também. Amém. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas. Somos pecadores, fracos, e por isso estamos aqui, porque cremos num Deus que nos salvou e que muito em breve estará conosco e nós com Ele no céu para a eternidade. Amém. Abençoe esse culto, o pregador, os louvores e tudo que for ocorrer aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Todas essas bênçãos nós pedimos, já te agradecemos, não porque merecemos, mas pelo sangue do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Provai e vede. História de hoje: surpresa na estrada. Estes são Juan Pinolino e sua esposa Virgínia. Eles são donos de um pequeno armazém e trabalham juntos, atendendo aos vizinhos do bairro. Um dia receberam a visita de um jovem comportor da Igreja Adventista do Sétimo Dia em seu armazém. Olá, boa tarde. Boa tarde. Seu nome? Juan. Juan, deixa eu me apresentar. Meu nome é Antônio Guilherme, sou do Serviço Educacional Lar e Saúde. Estamos passando por todas as casas dos seus vizinhos para falar um pouquinho da Palavra de Deus. Posso conversar um pouco com vocês? Juan e Virgínia começaram a estudar a Bíblia com aquele jovem e ficaram muito entusiasmados. Todas as semanas eles separavam um tempo em seu trabalho, fechavam o armazém e estudavam as verdades da Palavra de Deus. Sabe, eu estou muito preocupado. Eu falei com a minha esposa e eu decidi que não vou fazer mais os estudos bíblicos, porque eu não posso fechar no sábado. É o dia que eu vendo mais. Eu não posso continuar. Mesmo sem continuar com os estudos bíblicos, eles não se afastaram do conhecimento adquirido. Agora que você vai fechar aos sábados à tarde, por que não vamos à igreja com as crianças para ouvir a palavra de Deus? Não te parece uma boa ideia? Ao invés de ir à igreja, poderíamos passear, sair de carro, sair com as crianças, ver os familiares. Então, o que acha? Está bem. Vou te apoiar, mas nos próximos sábados poderíamos ir. Aproveitaram a tarde de sol, junto com sua esposa e seus filhos, para passear em seu veículo e visitar seus familiares.
prestar ajuda àquele homem que estava estendido, praticamente morto. A família da vítima o culpou pelo atropelamento e exigiu justiça e uma indenização. Juan ficou detido e ficou na cadeia por 2 dias. Agora, aprisionado, angustiado, só e sem esperança, Juan se humilhou perante Deus. Pediu perdão por não seguir a orientação divina, reconhecendo o seu pecado, e pediu um milagre para a sua vida. 2 dias após o encontro com Deus, Juan recebeu uma visita inesperada. Você é o Sr. Juan? Sim. Você não me conhece, mas eu vi tudo o que aconteceu no acidente e eu vou testemunhar a seu favor no julgamento. Quero apresentar-lhes os verdadeiros protagonistas desta história. Aqui está o Sr. Juan, o verdadeiro Dom Juan, e esta a Virgínia, sua esposa. Aqui também está a sua filha. E estou eu, aquele menino que também sofreu um acidente. E devo dar testemunho de que, graças a essa decisão e a essa entrega do meu pai, hoje eu sou um pastor da Igreja Adventista do 7º dia. Graças à declaração daquele jovem, meu pai conseguiu se livrar da condenação. Cumpriu sua promessa a Deus quando estava na prisão. Se tornou um exemplo de fidelidade dentro da igreja e, por sua decisão, nossa família hoje pertence à Igreja Adventista do 7º dia. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. querido, nosso Senhor, nosso bondoso Salvador. Senhor, aqui estão os nossos dízimos, as nossas ofertas. Estamos devolvendo um pouquinho do que o Senhor dá para nós.
E nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós todos os dias. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe esses dízimos, abençoe essas ofertas, que elas tenham o destino que o Senhor quer. E que aqueles que não conseguiram trazer seus dízimos, suas ofertas, que o Senhor possa ajudar na dificuldade de cada um, Pai querido. Esteja conosco, nós te pedimos e agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa que encheria seus corações de alegria, a vinda do Salvador. Quando seu primeiro filho nasceu, eles pensaram, será ele o nosso Salvador? Mas aquele ainda não era o momento. Vários pais e filhos esperaram o cumprimento da promessa, mantendo viva a esperança, mas ele não veio. Passaram-se muitos e muitos anos. O povo do Senhor estava cansado de tanta opressão e eles se perguntavam: onde está o nosso rei? Sensacional.
adorar numa estrebaria na cidade de Belém. Uma estrela brilha, o céu já anuncia, é noite de Natal, nasceu Deus menino, o bem venceu o mal. Ding dong, ding dong, os sinos tocam em Belém. Ding dong, ding dong, ding dong, os sinos tocam em Belém. Ding dong, junto a animais, o bebê Jesus se aquece. Maria e José, ao Deus Pai só agradecem pela vida de Jesus, o presente de amor, o Deus menino, o ser divino, o Salvador. Até o céu silencia, quero ouvir o bebê chorar. Reis magos e pastores também vieram adorar. Anjos cantam em louvor, a terra se enche de esplendor. A profecia se cumpriu, o céu já se abriu ao pecador. Ding dong, ding dong, os sinos tocam em Belém. Ding dong, ding dong, ding dong, os sinos tocam em Belém. Ding dong, glória a Deus, anjos cantam em louvor. Glória a Deus, a Jesus o Salvador. Glória a Deus, paz na terra entre os homens. Glória a Deus, ao Rei da paz, ao Rei Jesus. Ding dong, ding dong, os sinos tocam em Belém. Ding dong, ding dong, ding dong, os sinos tocam em Belém. Ding Que lindo, né? Dá uma vontade de chorar. Segura, porque agora vem mais emoção. Prestem bem atenção agora, tá? Pastor Gediano, hoje mais um ciclo se encerra para você e para nós. As mudanças ocorrem e não há o que se possa fazer. Esse é o papel de um pastor,
cumprir o ministério de Cristo onde for chamado. Com certeza, a dor da saudade já nos deixa tristes. Porém, sabemos e entendemos que esse é o seu caminho. Estamos e sempre seremos imensamente gratos por seu trabalho aqui na Igreja Central de Mojimirim. Sua dedicação, sua maneira de trabalhar, a forma de delegar o serviço, deixando a liderança se manifestar e ser ouvida, isso nunca iremos esquecer. Obrigado. Obrigado por tudo. Hoje nos despedimos, porém com a certeza de que muito em breve estaremos para sempre juntos, para nunca mais nos separar. Desejamos bênçãos a você, a Rose e a toda a sua família. Deus os acompanhe e os faça felizes onde estiverem, com carinho e age central de Mojimirim. Eu quero chamar aqui então os anciãos que vão entregar uma lembrancinha. É com muita dor que nós nos despedimos, mas infelizmente ele precisa ir. Faz parte. E Deus vai trazer para nós um pastor também abençoado, com a graça de Deus. E nós sabemos que por onde o pastor for, ele também será bem recebido. Querido pastor Gediel, nossa gratidão eterna por Irmã Yolanda, eu vou acabar aprendendo, viu? Querido pastor Gediel Glaube, nossa gratidão eterna por toda a dedicação e carinho demonstrados à Igreja Central de Mojimirim. Que o Senhor Jesus o acompanhe por onde for, sentiremos saudades. Igreja Adventista Central de Mojimirim, 2022. Muito obrigado. Irmãos, é muito difícil, né? E no meu caso ainda foi em dose dupla, né? Porque da primeira vez nós ficamos aqui 3 anos e agora mais 3. Então eu sou recordista aqui da Igreja Central de Mojimirim. Eu acho que nenhum pastor ficou 6 anos aqui, né? Em 2 tempos, mas foi. E deixaremos assim muitos amigos, saudade. Como eu falei, a gente pode ver um copo meio cheio ou meio vazio. Se for meio vazio, aí a gente chora. E ainda estou meio gripado, ainda a gente chora mesmo, né? Mas, por outro lado, nós vamos continuar aqui perto, vamos morar aqui no NASP, na nossa casa, coisa que nós nunca pudemos fazer, né? Porque estamos agora próximo da jubilação, mais 3 anos e alguns meses, e vamos servir a igreja ali em Arthur Nogueira. Mas espero voltar outras vezes aqui. Tem criança para apresentar, tem juvenis para batizar, tem gente para comemorar bodas de prata, enfim, oportunidade não vai faltar. E jubilados, é claro que será um imenso prazer sempre estarmos aqui com os irmãos. Estamos saindo com aquele gostinho de quero mais, mas a vida de um pastor, como já foi dita, assim é, né? Pessoas a quem batizamos, pessoas a quem aconselhamos, vão ficar guardadas na nossa memória, no nosso coração. Eu e minha esposa somos agradecidos pelo apoio, pela compreensão e pedimos perdão se magoamos alguém, se de alguma forma não atendemos a expectativa de alguém. Nós vamos com o coração aberto, cheio da certeza de que Deus está enviando para vocês um outro servo de Deus. Amanhã vocês já vão ter um primeiro contato com o pastor Elmir Santos e a sua família, e com certeza Deus tem uma missão para ele, para essa igreja, e vai ficar a saudade e o carinho. E eu estou tentando de todas as formas não chorar, porque tem que pregar, né? Mas o sentimento vai no coração, é grande, e que Deus possa abençoar cada família, desejando a vocês também um Natal muito feliz, 2023 abençoado. E onde a gente se sentiu bem, a gente leva o carinho, leva a emoção e leva o sentimento. Muito obrigado por tudo. Eu também quero agradecer
embora eu estivesse ausente quase esse ano todo, né? Fiquei muito doente, ainda estou me recuperando. E quando eu pensei que eu ia voltar a frequentar a igreja, a gente é avisado que vai ser transferido. Foi um susto, né? Mas a gente está nas mãos de Deus e onde Ele mandar, a gente vai feliz e tristes ao mesmo tempo, porque estamos deixando pessoas muito queridas aqui. Eu quero agradecer pelas orações, que eu sei que muitas de vocês estão orando por mim. Continue orando, que eu ainda estou em recuperação. E se não nos encontrarmos mais neste mundo, né, nós temos um encontro no céu, debaixo da árvore da vida. Pastor, aqui tem mais uma lembrança do senhor. É um relógio. Toda vez que o senhor olhar no relógio, o senhor lembre da gente, dos bons momentos que nós passamos juntos, tá bom? Bom, os anciãos sabem aqui que eu sou o pastor da pontualidade, então foi um presente excelente, porque eu não gosto de chegar atrasado em hipótese nenhuma, só se tiver algum problema de ordem maior. E, portanto, um presente muito apropriado para mim. Muito obrigado de coração aos anciãos, aos líderes, e depois à porta, quem quiser, eu vou ter o prazer de dar um abraço em todos vocês, coisa que eu não pude fazer nas outras igrejas, né? Em virtude da correria, né? E ainda, além disso, eu estou meio gripado. Então, quem não quiser gripe, a gente só cumprimenta, né? Com um aperto de mão, mas fica aí o nosso sentimento, o nosso coração. Muito obrigado a todos. Pode abrir, viu, pastor? Eu queria chamar aqui a liderança. Quem estiver aqui e for líder, por favor, venha aqui com a Michelle para fazer uma foto oficial. Alguns não estão, né? Estão em treinamento. Vamos fazer com os que estão aqui. Outros de férias também. Michelle, você só tira foto, né? Mais abaixo. Tá certo isso? Tá difícil, gente. É só você apertar o botão. Vai pro celular. Esse ou esse? Acho que eu tô apertando o errado, gente. Calma, é esse? Agora vai. Vamos ver se vai.
sequência, é o momento em que nós estamos na casa de Deus para estudar a sua santa palavra. E este tema que vamos abordar hoje não é um tema diferente, porque de qualquer forma seria o nosso último sábado do ano aqui com os irmãos, que os pastores saem de férias, todos os pastores saem de férias a partir da próxima semana. Então, no nosso cronograma já seria realmente o último sábado que passaremos juntos, depois um período de férias e voltaremos em janeiro. Portanto, é um tema muito especial e que busca de alguma forma fazer uma conexão com os dias em que nós estamos vivendo e o nosso objetivo maior. Todo mundo está sabendo que amanhã é o final da Copa do Mundo e tinha muita gente com o seu álbum de figurinhas, com a sua expectativa de que veria o Brasil disputando a final da Copa do Mundo, né? Somente as crianças, mas alguns adultos também. E o Brasil ficou no meio do caminho, né? A gente sabe disso. Estamos até meio acostumados, né? Passa a Copa, vem outra, e é isso que acontece. Entre os jogadores de futebol, existiram alguns que se destacaram. Pelé, os mais antigos aqui se lembram do Pelé, os mais novos só ouviram falar. Tem também um outro jogador argentino, um baixinho, chamado Maradona. Também ele se tornou muito famoso pelos seus dribles desconcertantes, mas ao mesmo tempo pelo seu além-campo de futebol. Maradona era um gênio da bola, mas fora do campo era um desastre. Se envolveu com todo tipo de problemas de drogas, teve muita dificuldade nos relacionamentos, e quando se perguntava: Maradona, você tem dinheiro, você tem fama, o que acontece com você, Maradona? E ele dizia: não sei explicar para você. Eu deveria ter uma vida muito feliz, mas quando eu percebo, eu já fiz bobagem. E não é só ele, tem uns brasileiros também. Tem um tal de Edmundo, já ouviu falar de Edmundo? Jogava muito bem também, mas fora do campo era um desastre. Ronaldo Fenômeno, só para citar alguns, dentro do campo de futebol, um dos melhores jogadores, mas fora. E no jogo da vida, você não encontra também pessoas assim? Pessoas a quem você diria tem um futuro maravilhoso, mas pelo gênio, pelo temperamento, joga tudo fora. Muitas vezes pela atitude, infelizmente, essa contradição, ela existe. Interessante que na Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 7, verso 23, e veja que o apóstolo Paulo era um campeão da fé, era alguém chamado por Deus para ensinar a judeus e a gentios a respeito da salvação. 7, verso 22 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Cada um de nós, ao olhar para trás, poderemos dizer como o apóstolo Paulo, não é verdade? Desventurado homem que sou conhecedor do que é certo, sou conhecedor dos mandamentos da lei de Deus, mas quando olhamos para trás, muitas vezes vemos a nossa desfaçatez, o nosso erro, o nosso pecado, e a gente fica pensando: será que um dia, pela graça de Deus, eu vou ser mais semelhante a Cristo Jesus? Quem de nós já não parou e já não pensou: por que será que apesar de tudo que eu tento fazer, quando eu percebo, eu estou cometendo erros que não gostaria de cometê-los? O apóstolo Paulo já tinha esse dilema.
É a vitória espiritual uma realidade ou não passa de uma utopia? É uma utopia você fazer o que é certo, seguir a Jesus em todos os seus passos? Interessante que a Bíblia fala e Jesus deixa claro em suas promessas que apesar das lutas, apesar dos erros, nós somos de Jesus. E Ele tem um plano para a vida de cada um de nós. Ele tem um futuro maravilhoso para cada um de nós. Mas não para continuarmos sendo perdedores, não para continuarmos sendo pecadores. Ele nos afiança que a vitória é garantida. Há poder no nome de Jesus, há poder em seu sangue vertido na cruz do Calvário. Quando nós vamos a Apocalipse, capítulo 15, há uma cena maravilhosa. Apocalipse, capítulo 15. Verso 2. Aqui João, aquele que escreveu o livro do Apocalipse, ele diz: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Queridos, a palavra de Deus nos garante, haverá um dia, e esse dia se aproxima rapidamente, que nós estaremos no mar de vidro, nós estaremos na presença do Senhor, nós estaremos entre os remidos de todos os tempos, de todas as eras. Ali estaremos para sempre com o Senhor. Ali nós louvaremos, não com a nossa voz imperfeita, mas já num corpo transformado, com a voz semelhante à voz dos anjos. E que grande coral não será aquele? E nós estaremos ali como parte deste coral, daqueles que conhecem o quê? Conhecem o cântico de Moisés e também conhecem o cântico do Cordeiro. Interessante a Bíblia falar em dois personagens aqui de forma bem clara. Por que cântico de Moisés? Quando você lembra de Moisés, você lembra de alguém de que forma? Moisés já se tornou o quê? Até mesmo filme. A vida de Moisés, a saga de Moisés, primeiro sendo salvo ali no rio Nilo, naquele bercinho improvisado, onde a filha do faraó encontra Moisés sob as águas. Não é à toa que o próprio nome dele é tirado das águas. Moisés agora passa a fazer parte da realeza, da nação mais poderosa de então. A vida de Moisés, vocês conhecem? Até os 40 anos viveu o brilho da casa de Faraó. Mas após isso, ele comete alguns erros. E o principal erro é tirar a vida de um outro egípcio. Ele tem que fugir para não ser morto também. E durante 40 anos, Moisés, ele agora é um fugitivo no deserto. Ali ele aprende, em meio à solidão, a olhar e perceber de que Deus tinha um plano para a vida dele. Jamais imaginaria o que o aguardava. Assim nós também jamais imaginamos aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Mas para chegar no mar de vidro, nós precisamos relembrar de Moisés. Por quê? Porque para ele foi dada as tábuas dos 10 mandamentos. Mandamentos de Deus. Aqueles que estarão no mar de vidro conhecem os mandamentos de Deus e os obedecem. Então, eles não estão ali simplesmente porque conheceram os 10 mandamentos, a vontade de Deus expressa. Estão ali porque foram obedientes a Deus, porque preferiram enfrentar o mundo, enfrentar a prisão, até mesmo a morte, mas não negar aquele que tanto os amou. Você pode ver no texto que os vencedores são os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Sabe o que significa isso? São aqueles que venceram
a perseguição. Nós não gostamos de, muitas vezes, nem pensar em perseguição, porque nós não queremos nada de ruim para nenhum de nós. Mas a Bíblia diz que aqueles que quiserem servir a Deus, guardar todos os seus mandamentos, enfrentarão o quê? Perseguição. Enfrentarão perseguição. Mas se no nosso dia a dia nós não aprendermos a colocar a Deus, a sua justiça, os seus mandamentos como prioridade, quando nos expulsarem de nossa própria casa, e aí? Será que não tem um jeitinho? Não, não tem jeitinho. Quem quiser obedecer a Deus precisará, baseado em sua santa palavra, permanecer fiel até quando? Até o fim. Se necessário, até a morte. Não tem outro jeito. Mas estes são os vencedores da besta, são os vencedores da sua imagem e do número do seu nome. Quando estudamos o livro do Apocalipse, todos os poderes conflagrados estarão prontos a impor o dia falso de observância, que é o primeiro dia da semana, que é o domingo, e somente aqueles que aprenderam gradativamente, paulatinamente a servir a Deus, ficarão de pé e dirão: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Estes são os vencedores que estarão no mar de vidro. E eu gostaria muito de dizer: todos nós que aqui estamos, todos nós que aqui estamos, ao olhar para trás, nós não veremos a perseguição, nós não veremos a zombaria, nós não veremos as perdas. Nós olharemos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e diremos: não foi nada. As nossas lutas, as nossas dificuldades não foram nada perto daquilo que Deus reserva aos seus filhos. Este é um grupo de pessoas vitoriosas, venceram a besta, venceram a sua imagem, venceram as tentações malignas. E eu já disse aqui em outro momento que Satanás, ele tem tentações individualizadas. Até brinquei que ele tem uma fábrica de tentações, mas individualizadas. Ele não vai atacar você e eu naquilo que somos fortes, ele vai atacar naquilo que ele conhece que somos fracos, porque ele é um analista, ele é um perfilador. Já ouviu falar de perfilador? Perfilador é aquele que estuda os perfis do comportamento humano. Satanás é especialista e ele sabe naquilo que nós somos fracos, muitas vezes pelo nosso olhar, muitas vezes pelas nossas atitudes, e ele lança as suas ciladas diante de nós para nos derrotar, para nos derrubar, e algumas vezes ele tem nos derrubado, mas graças ao Senhor Jesus Cristo, ele nos levanta, nos toma pela mão e diz: filho, estou aqui, eu te amo e não vou te abandonar nunca, continue confiando em mim. Essa é a certeza dada pela sua palavra em nossa vida. Apesar do ataque maligno, inclusive para violarmos nossa consciência, um decreto de morte, só ao Senhor adoraremos e a Ele serviremos, só a Ele. Ninguém nos fará desobedecer a santa e sagrada lei de Deus, porque nós já decidimos de que lado estaremos. E é hoje que nós vamos alicerçando isso. Que problemas você enfrenta hoje? Não sei. Cada um de nós enfrenta problemas diferentes. Alguns enfrentam doença na família, outros enfrentam incompreensões, outros enfrentam desemprego, outros enfrentam alguém drogado na família. E como é difícil. Cada um de nós enfrenta uma realidade diferente. Casamento destruído. Eu quero lembrar a vocês, queridos, que Satanás pode aprisionar até o nosso corpo, mas ele não pode aprisionar a nossa alma. A nossa alma está nas mãos de Deus.
Ele cuida de nós. Ele tem um plano para o nosso presente e para o nosso futuro. Você pode continuar entoando um cântico de vitória, não por causa das circunstâncias, mas apesar das circunstâncias. Não é porque eu estou sofrendo que eu canto o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. É porque eu tenho a certeza de que a vitória final já está garantida. O nosso Deus já deu o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar. E agora esse cântico, no verso 3 e 4, diz assim: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Porque só tu és santo. Satanás, ele aponta os seus dedos para os nossos erros, mas Deus apresenta o seu precioso sangue. Este filho querido é meu. Eu tenho o meu sangue na cruz do Calvário, e ele aceitou a graça. Portanto, os pecados deles foram perdoados, foram lançados nas profundezas do mar. Sai fora, acusador. Aqui você não tem vez, porque este meu filho, esta minha filha me pertencem. Me pertencem pela criação e me pertencem pela redenção. Somos justificados por Cristo Jesus, e Ele nos coloca no caminho da santificação. Não são os nossos erros que mostram quem nós somos, é o nosso Pai que nos garante que nós estaremos para sempre com Ele muito em breve. Esta é a certeza do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse apresenta os derrotados, mas apresenta muito mais os vitoriosos. Os vitoriosos que venceram tudo e todos. No capítulo 7, no verso 14 em diante, aqui está João. Quem era João? Nós não poderíamos dizer que João era vamos chamar assim, o cristão de melhor estirpe. A moral de João era conhecida. Sabe o apelido dele? Filho do trovão. Filho. Por que filho do trovão? Porque o gênio do nosso amigo João era terrível. Lembra quando ele e outros mais disseram: Senhor, envia fogo do céu para consumir essas pessoas? Esse era o temperamento de João. Mas João, quando conheceu Jesus, ele foi sendo o quê? Transformado. João é aquele discípulo que encostava a cabeça no peito de Jesus. E o amor de Jesus foi transformando. E hoje nós conhecemos João, o discípulo do amor. Quando você lê as cartas de João, o evangelho de João, o amor de Jesus, ele vai extravasando. Porque João foi transformado. E João diz aqui no capítulo 7, verso 14: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm de grande tribulação, mas lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Estes são os vencedores. Nós cantamos um hino 506, que fala a respeito de um novo céu, um novo lar. E eu estava lembrando que um dos autores deste hino
você pode ver aí no seminário, chama-se Wendel Matos. Wendel Matos, um jovem pianista, um jovem musicista. Eu creio que a maioria não conheceu o Wendel. O Wendel já faleceu, fulminado por um câncer no cérebro, se não me falha a memória. Um câncer terminal. Ele foi um dos que escreveu esse livro, porque ele cria, porque ele acreditava que um dia Deus reunirá os seus filhos no mar de vidro, os vencedores das lutas, das dificuldades, das tristezas desse mundo, para nunca mais nos separar. Nós cremos, nós aceitamos a Jesus Cristo. Precisamos viver mais lado a lado com Ele. Precisamos tê-lo em nossa companhia sempre. Lá no passado, na Grécia, havia um grande orador. E ele era tão importante que o seu nome chegou até nós, mesmo 2000 e tantos anos depois. Ele era chamado de Demóstenes, um dos maiores oradores, né, que falava sem auxílio de microfone, né? Não tinha microfone naquele tempo, mas tinha uma voz poderosa. Ele era sábio, inteligente, e quando ele começava a falar, se reuniam verdadeiras multidões no Areópago, que era aquele teatro ao ar livre. Demóstenes, ele tinha um cacuete. Ele andava com a cabeça aqui, desse jeito que eu estou mostrando para vocês, sobre o lado esquerdo. Ele andava assim, não era um problema físico, era um cacuete. Ele andava desse jeito. Sabe o que acontecia com os meninos da cidade? Eles andavam assim também, para imitar Demóstenes, porque eles queriam a sabedoria, eles queriam até mesmo a fama de Demóstenes. Queridos, nós precisamos ser mais semelhantes ao Cordeiro. Nós precisamos ser mais semelhantes a Cristo Jesus. As nossas palavras, os nossos atos precisam refletir que nós estamos, que nós andamos, que Jesus é tudo para nós. Quando nós valorizamos as coisas desse mundo mais do que o nosso relacionamento com Jesus, alguma coisa está errada. Não é compatível com aqueles que esperam novos céus e nova terra onde habita a justiça. O nosso desejo, o nosso maior desejo deve ser mais semelhantes a Cristo Jesus, porque só Ele é santo. Ele é o segredo da vitória. Então pare de tentar com suas próprias forças. Coloque Jesus na frente. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vá após Jesus e Ele vai abrir todas as portas, todas as janelas necessárias para que você esteja naquele dia no mar de vidro. Nós precisamos aprender a desconfiar das nossas próprias forças e passar a confiar totalmente em Cristo Jesus, na sua graça, no seu sangue vertido, porque só Ele é santo. É a sua força que nos mantém, é o seu poder que nos garante a vitória. O finalzinho do verso 4 do capítulo 15, que já lemos, diz assim: porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Como é que nós entendemos isso? Um dia o inimigo chegou para um grupo de anjos e sabe o que ele disse? A lei de Deus não pode ser obedecida. Deus, ele é um carrasco. Deus é um carrasco. Então precisamos ter uma nova forma de viver, mais liberdade. E aquela acusação ecoou ali na habitação do Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos, era Lúcifer, aquele que era o regente do coral celestial. A acusação dele ganhou força. E o livro do Apocalipse diz que 1/3 dos anjos acreditou em Lúcifer. Agora todo o universo estava expectante.
Mas depois de milênios do pecado e das suas consequências, quando todo o universo olha para o planeta Terra e vê o Filho de Deus, Jesus Cristo, sendo pregado na cruz do Calvário, os atos de justiça de um Deus são ali demonstrados para todo o universo. Os seus atos de justiça ficaram patenteados diante de todo o universo. Não há mais dúvida a respeito do amor, da misericórdia, inclusive da bondade de Deus por prover uma lei que a Bíblia chama de santa, justa e boa. Entendem por que Moisés está ali, o cântico de Moisés junto com o cântico do Cordeiro? Porque não existe justificação sem um desejo profundo de fazer a vontade de Deus, de guardar os seus mandamentos. Quantos? Todos os mandamentos de Deus. Davi, um tremendo pecador, reconhecendo a sua pecaminosidade, ele fala muitas vezes nos Salmos que alegria é poder fazer a vontade de Deus, guardar os seus mandamentos. Todas as nações virão e adorarão ao Senhor. Eu quero concluir com 7 promessas do Apocalipse, que são 7 promessas para você, para mim e para a nossa vida. Porque nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos daqueles que olham para cima, para aquele que nos tanto amou, que deu a sua vida por nós e em breve virá nos buscar. Apocalipse capítulo 2. Aqui estão promessas preciosas e eu quero compartilhar com vocês 2, o verso 7. Apocalipse capítulo 2, o verso 7 é a primeira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quantos encontros já não foram marcados embaixo da árvore da vida, não é verdade? Quantos encontros? Porque todos nós queremos estar lá. Mas mais do que estar embaixo da árvore da vida, o privilégio de comer do fruto da árvore da vida. E como que é esta árvore? Pense em uma coisa boa. A Bíblia diz que é uma árvore que produz um fruto em cada mês diferente. E esse fruto, abençoado pelo Deus Criador e mantenedor, ele é para a saúde das nações. Ele tem o poder de dar a eternidade. Lembra por que a árvore da vida foi retirada ali do jardim do Éden? Para que o homem não continuasse eternamente no pecado. Deus quer que nós continuemos eternamente justos, fiéis, leais, felizes na presença do Senhor. Mas ao vencedor, a você, querido irmão, querida irmã, Deus está lhe dizendo: você se alimentará da árvore da vida, você comerá do fruto da árvore da vida. Nesse mundo, a busca pela eterna juventude é grande, né? Bilhões são gastos. Alguns é um creminho, né? Outras pessoas têm que fazer uma recalchutagem. Tá aí os médicos que são os cirurgiões plásticos, cada vez mais ricos, porque a fila é grande. A eterna juventude, já buscada lá desde Ponce de León, vai longe a busca, né, pela eterna juventude. Deus está dizendo: eu vou te dar o fruto da árvore da vida, para que você coma e viva eternamente, feliz ao meu lado. Você, querido irmão, querida irmã, você será um vencedor. Verso 11: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A maior certeza da vida é a morte física. Se você viver muito, chegará um dia que todos nós vamos morrer. É o salário do pecado, é a morte. Mas aqui, Deus está dizendo para todos nós que não sofreremos o dano da segunda morte.
Que segunda morte é essa? É a morte definitiva, onde todos os casos terão sido definidos após o milênio, quando a cidade santa será trazida para um novo céu, uma nova terra, e então, num ato incrível, todos os ímpios de todas as eras serão ressuscitados. Mas serão ressuscitados para participar do quê? Da segunda morte, onde todos olharão para cima e, após tentar tomar a cidade santa, reconhecerão que perderam a oportunidade da salvação e da vida eterna. E então o ato estranho de Deus será conflagrado: a destruição dos ímpios de uma vez por todas, para nunca mais se levantar o pecado em todo o universo. É o ato estranho de Deus, porque Deus é amor. Mas para extirpar o pecado, Ele precisará eliminar o pecado e os seus pecadores. É a segunda morte. Porque aqueles que, para todos aqueles que tiverem o privilégio de ver Jesus voltando com vida, não provarão a morte. Alguns já descansaram nas promessas do Senhor, e eles não provarão a segunda morte, mas serão ressuscitados por ocasião da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para nunca mais morrer, um corpo transformado, pronto para viver eternamente. Mas os ímpios sofrerão o dano da segunda morte. Verso 17: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Alguns detalhes importantes dessa promessa maravilhosa. O maná escondido. Onde está esse maná escondido? Está dentro da arca do concerto. Lá dentro da arca do concerto existe mais algumas coisas, mas entre elas está as tábuas dos 10 mandamentos, a lei de Deus, a lei do amor, a lei da liberdade. Ali representado o maná, a certeza de que Deus cuida de nós, o seu pão e a sua água serão certos. Mesmo perseguidos, mesmo ultrajados, o seu pão e a sua água serão certos. É Deus quem garante. E se necessário for, Ele arruma corvo para trazer comida. Ele faz brotar água da rocha. Esse é o nosso Deus. Remove montanhas. Ele faz qualquer coisa para você e eu sermos salvos. Qualquer coisa. Nada é tão caro para Deus, se isso representar a tua e a minha salvação. Aqui diz mais uma pedrinha branca. E vivemos em tempos complicados, né? Daqui a pouco vão até invocar com a pedrinha branca. Isso é racismo, né? Por que pedrinha branca significa pureza, pedrinha preta? A Bíblia diz, não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas vivemos em tempos difíceis. Aqui a Bíblia diz uma pedrinha branca, e cada um dos vencedores receberá um novo nome escrito na pedrinha branca. Gosta do seu nome? Vai trocar o nome. Não gosta? Há esperança. Há esperança. Esse nome será dado por Deus a cada um de nós. Mas sabe o que esse nome vai refletir? A Bíblia diz aqui de forma clara: ninguém vai saber, exceto aquele que o recebe. Sabe por quê? Porque cada um de nós sabemos de como o inimigo nos atacou, de como ele tentou nos derrotar, mas nós nos agarramos a Cristo Jesus e pela sua graça fomos salvos. Então, não dá para olhar para a vida do outro como se a vida do outro fosse fácil ou melhor. Cada um tem a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Naquele dia você recebe um nome que Deus te dá, que representa exatamente isso: a vitória sobre o gênio mau, a vitória sobre a inabilidade em resolver problemas, a vitória sobre as tentações do inimigo. Como você escolheu colocar Jesus como prioridade em seu viver? Quarta promessa
promessa, capítulo 3, verso 5. O vencedor será vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Lá no céu, Jesus vai nos apresentar. E Ele vai nos apresentar com um novo nome. Ele dirá: este é mais um tirado de um mundo pecaminoso, de um mundo miserável, de um mundo desgraçado. Ele me amou, Ele agarrou na minha mão. Eu agora confesso que Ele é justo, eu confesso que Ele é santo, e Ele está preparado para viver eternamente feliz do meu lado e de todos os remidos, de todos os tempos, de todas as eras. O nome nunca será tirado do livro da vida. Nós sabemos por que o livro da vida é importante. Porque somente aqueles que tiverem o seu nome no livro da vida entrarão pelos portais da Nova Jerusalém. Nós entraremos porque nós aceitamos a graça de Cristo, porque nós colocamos o nosso viver em suas mãos. A próxima promessa é maravilhosa e está diante de nós também. Verso 26: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Verso 28: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quer receber uma estrela? A palavra de Deus diz que você vai receber a estrela da manhã. Se você ver no capítulo 22, no verso 16, você vai descobrir quem é a estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Jesus. Ele diz assim: eu me ofereço a você inteiramente. Sabe aquela promessa que ele faz lá em João, no capítulo 14, 1 a 3? Onde eu estiver, vocês estarão comigo? A estrela da manhã, a promessa é que Jesus estará contigo pelos séculos dos séculos da eternidade, amém? Que maravilhosa promessa todos temos. Jesus, Ele diz: eu sou teu, meu filho, estarei ao teu lado por toda a eternidade. Sim, queridos, vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E a próxima, capítulo 3, verso 12. Tem só mais duas promessas. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Falo-ei coluna. Nesta vida, muitas vezes as pessoas nos menosprezam, não nos valorizam. Algum tempo atrás, uma menina disse assim: quem vai olhar para mim? Sou pobre, não tenho aparência física. A todos os seres humanos, a esses que se sentem injustiçados, humilhados, Deus diz: falo-ei coluna. Por que é importante uma coluna? Nós estamos aqui num prédio, mas se essas colunas que foram construídas aqui, elas não ficarem firmes, cai tudo em cima de nós. Deus diz: você é tão importante, meu filho, que eu vou fazer de você uma coluna, e você permanecerá para sempre na minha cidade, a Nova Jerusalém. Promessa maravilhosa para todos nós. E a última, verso 21, capítulo 3, 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Sentar no trono do lado de Jesus, que privilégio para cada um de nós. Jesus diz assim: vocês vencerão assim como eu venci. E como é que Jesus venceu?
passava horas, madrugadas em oração. Comunhão com o Pai. Como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos vencer a besta, a sua imagem, o número do seu nome? Comunhão com Deus todos os dias. Se preocupe menos com os jornais, com as revistas, com as reportagens de um mundo que descamba cada vez mais. Volte os seus olhos, os seus pensamentos para Jesus Cristo. Leia a Bíblia. Hoje você pode ter como papel, você pode ter no celular. Enquanto você navega por tanta coisa que não vai te levar a lugar nenhum, conhecimento perdido, baseie a sua fé nessas promessas sacrossantas que relembramos aqui nessa manhã. Sentar-se ao lado de Deus, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para uma vida sem lágrimas, sem tristezas, sem despedidas, sem até breve. Estaremos para sempre com o nosso Deus. Queridos, finalzinho de ano, é momento de rever o que aconteceu e projetar o que vem pela frente. Que entre as suas decisões mais importantes seja: eu quero passar mais tempo com Jesus. Eu quero ler mais da sua santa palavra. Eu quero basear a minha fé nessas promessas de um Deus presente, de um Deus que estará comigo em todos os momentos. E mesmo se eu dormir o sono da morte, Ele me acordará na manhã gloriosa de sua segunda vinda a este mundo. Que Deus te abençoe, nos abençoe, para que todos nós estejamos no mar de vidro, vencedores, vencedores para sempre, ao lado daquele que tanto nos amou e que nós estamos ansiosos para dar um abraço apertado. Amém? Vamos chamar as crianças, né? Elas já nos brindaram aqui com músicas especiais. Está chegando o Natal. E o Natal significa presente? Não. Natal significa o quê? Jesus. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Crianças, vamos? Estamos aguardando vocês aqui, porque vocês são lindos, lindas, maravilhosos, e louvando a Deus, juntando-se à voz dos anjos, ficam ainda mais lindos, e este louvor possa ascender como um cheiro suave até o trono de graça de nosso Deus. Vamos ouvi-los, depois teremos a bênção final.
Irmãos, amanhã um compromisso imperdível. Às 19 horas vocês vão conhecer o pastor Elmir Santos e sua família. O pastor Dinho estará aqui o apresentando oficialmente. Recebam ele com o mesmo carinho que nos receberam, e eu quero inclusive orar por ele e pela igreja também nesta hora. Oremos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque Tu nos chamaste das trevas para a Tua maravilhosa luz. Nós queremos estar em pé diante de Ti no mar de vidro, naquele lugar que é destinado aos vencedores. Nós queremos estar entre os vencedores, não porque somos bons, não porque somos melhores do que ninguém, mas porque nos ajoelhamos diante de Ti, confessamos os nossos pecados, e a Tua graça, o Teu precioso sangue nos libertou, nos proveu perdão e, portanto, salvação. Amém. É no Teu nome que nós confiamos, é no Teu poder que nos ancoramos e permaneceremos firmes e leais a Ti até o fim. Amém. Que venham as provações, que venham as dificuldades, seremos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Amém. Nesta manhã em que eu e minha esposa nos despedimos dessa querida igreja, Te pedimos que fiques com cada família aqui presente e representada. Que o Teu amor, que a Tua paz, que a certeza de salvação em Cristo Jesus esteja no coração de todos. Oramos também pelo pastor Elmir e sua família. Que esse servo de Deus venha para abençoar e usar os Teus talentos para a honra e glória do Teu nome. Despede-nos agora da Tua paz e traga-nos sempre a este bom lugar para celebrarmos as vitórias em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queria falar para as crianças, dos adolescentes e juvenis, tem um presentinho para vocês lá na sala dos jovens, tá bom? Então peço que todos se dirijam para lá.